Boa tarde a todos, a todas e a todes. Nós estamos aqui mais uma quarta-feira para mais uma live do GEALIN, da série E por Falar em Linguagem da Criança. Essa série que nós temos planejado durante esses momentos de pandemia, de distanciamento social, para poder interagir com pesquisadores, com professores, com cientistas, pessoas que trabalham na área da pesquisa e da ciência, dentro da área de aquisição de linguagem, e levar para um público mais amplo, dentro das redes sociais, do Facebook e depois do YouTube, informação de qualidade para você que tem interesse sobre isso. Então, nosso objetivo aqui é falar sobre linguagem da criança, falar sobre esse universo que une tantas pessoas e tantos profissionais. Essa live está sendo disponibilizada pelo Facebook, mas em alguns dias ela já vai estar disponível também no YouTube. Então, você vai poder acessar por outras plataformas. E também compartilhar, né, os nossos conteúdos, os conteúdos que o Grupo GEALIN, que é um grupo da Unesp de Araraquara, coordenado pela professora Alessandra Del Ré, que nós preparamos para vocês. Então, tem dicas, tem pequenos vídeos, entrevistas, lives com conteúdos com temas específicos, e você vai poder conhecer também um pouquinho de quem são as pesquisadoras e os pesquisadores do grupo. Siga a gente lá nas redes sociais, siga a página no Facebook, no Instagram, né, e também lá no YouTube, e acesse todo esse conteúdo. A live de hoje que nós preparamos está super especial, porque reúne um pouco da história da infância, da linguagem e da educação. Então, nós vamos falar como que infância, linguagem e educação tem sido vista ao longo da história, tanto na Antiguidade Clássica quanto nos dias atuais. E para isso nós chamamos duas pesquisadoras, parceiras nossas, membros do Grupo Na Língua, que vão nos ajudar aí a dissertar, a falar um pouquinho mais sobre isso e a conversar com vocês sobre temas que são relevantes para nós. Primeiro, eu gostaria de chamar a professora doutora Marli de Bari Matos, que é professora de Língua e Literatura Latina do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da USP. Ela é mestre em Língua e Literatura Latina pelo Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas da USP, doutora em Língua e Literatura Latina também pelo Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas da USP, e pós-doutora em Língua e Literatura Latina pelo Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas da USP e também do CNRS em Paris. Ela é representante do Departamento de Letras Clássicas, lá da Faculdade de Ciências, Letras e Ciências Humanas da USP, líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Latim, Educação e Games, o GEPLEG, que eu também faço parte, que estuda um pouco das metodologias ativas da gamificação e visa estimular os graduandos na aprendizagem de língua e literatura e promover a sua imagem profissional, a sua inserção no mercado de trabalho a partir da criação de games. E é membro do grupo de pesquisa Tusculanas Brasileiras, que se dedica a traduzir as obras do orador Marco Túlio Cícero para o português, e do grupo Na Língua. Que currículo, hein, Marli? Bem-vinda! Não é? Depois dizem que a gente não trabalha, né? Não. Dizem que os pesquisadores não trabalham. Pois é. Obrigada pela acolhida, obrigada pelo convite, né? Quero agradecer a Rosângela Nogarini, a Alessandra Del Ré, a Alessandra Vieira e a Fernanda Moreira pelo convite, pela acolhida e, sobretudo, pelo belo trabalho que fazem pela pesquisa no Brasil, né? A gente está precisando desse reconhecimento, está precisando muito, e a comunidade também precisa nos conhecer, até para que ela se sinta também parte deste trabalho. Obrigada, Marli. Eu te agradeço muito pela sua presença aqui, por você ter aceitado o convite. E para conversar comigo, com a Marli, eu quero chamar também a professora Elisa Maria Barbosa, que é pedagoga formada pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que é a Unesp, e atualmente é professora assistente, doutora do Departamento de Psicologia da Educação
e do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Unesp de Araraquara. Ela tem experiência na área de educação, com ênfase em psicologia da educação, atuando principalmente nos seguintes temas, que é a educação de 0 a 6 anos, desenvolvimento e aprendizagem infantil e práticas pedagógicas, e coordenou, entre os anos de 2014 e 2016, o programa Cresça e Apareça, que é um programa de formação continuada dos educadores e professores da Rede de Educação Infantil do município de Araraquara. Ela é líder do grupo de estudos e pesquisas Educação Infantil e Teoria Histórico-Cultural, membro do grupo de estudos e pesquisas em educação e do grupo na língua. Bem-vinda, Elisa. Obrigada, boa tarde, quase noite, né, para quem está nos ouvindo. Agradecer o convite para estar aqui com vocês, é um enorme prazer. Agradecer, então, a Rosângela, as Alessandras, né, a Fernanda, dizer que é uma satisfação dividir esse espaço com a Marli, e que é um prazer poder falar de algo que é um objeto de sedução de todos nós, que é a infância, né? Então, espero que a gente tenha um momento de bastante interação e alegria de falar de algo que nos é tão relevante como pesquisadores, né, como estudiosos da infância, e que deve ser relevante para toda a sociedade, né? Afinal de contas, as crianças, elas são de responsabilidade coletiva, né? Somos todos nós responsáveis por elas. Então, é uma satisfação a gente poder conversar cientificamente e afetivamente sobre as crianças aqui. É isso. E a ideia aqui é que vocês que estão nos assistindo, né, o pessoal que está no Facebook, que mande questões. Nós preparamos, como sempre, né, a muitas mãos. Acho que esse foi o roteiro a mais mãos. Então, foi um roteiro preparado a muitas mãos. Mas a gente está disponível e pronta para sair do roteiro, caso vocês coloquem perguntas aí no Facebook. As perguntas vão ser colocadas pela Fernanda na tela, e à medida que vocês forem fazendo as perguntas, eu vou colocando para a Marli e para a Elisa, que acho que essa interação é a mais legal, né? Lembrando que o nosso intuito aqui é falar de ciência, é falar de pesquisa, é falar de informação e conhecimento relevante e de qualidade, com uma linguagem acessível. Então, a intenção é que pais, professores, cuidadores, todo mundo que quiser participar, interagir, fazer perguntas, todos são bem-vindos. As perguntas são sempre bem-vindas. Não é isso, meninas? Sim. Vou começar, então, colocando uma pergunta que eu acho muito interessante, porque traz um pouco da relação entre aquilo que a antiguidade clássica e aquilo que a história traz e os nossos dias de hoje. Afinal de contas, está tudo sempre conectado, né? Marli, qual que era a representação, a imagem de infância na antiguidade clássica, já que você trabalha com esse período, né? E em que sentido a gente pode pensar que essa representação, essa imagem de infância, afeta a imagem de infância que nós temos hoje na contemporaneidade? Bom, quando a gente fala, né, sobre representação da infância, e sobretudo o meu tema, né, de estudo, que é a representação da infância na literatura clássica do primeiro século antes de Cristo ao primeiro século depois de Cristo, é importante entender que ela é baseada nas chamadas idades da vida, né? Nas chamadas aetates uita. E até vou pedir para a Fernanda colocar para a gente, né? Que eu acho que fica mais claro, porque eu vou falar sobre termos latinos e né, nem sempre é fácil para todo mundo, nem todo mundo estuda latim, né? Tem de saber latim. Né? Quando a gente fala, né, nesse termo aetates uitae, né, a tradução para esse termo é idades da vida, ou seja, a gente está falando nas fases em que se dividia a vida do homem desde o seu nascimento até a sua morte, né? E essa divisão baseada, claro, em critérios biológicos, sociais e políticos. Então, se dizia que a infância, né, a infância, esse termo infantia, vem do termo infans, né, que é o que não fala, né? Esse fans é do verbo fare e quer dizer falar. Então, a criança do 0 aos 7 anos,
ela estava no período do desenvolvimento que a Antiguidade Clássica convencionou chamar de infância, certo? Então, é a idade daqueles que não dispõem de uma linguagem articulada, tal e qual o adulto já dispõe, né? Pô, depois, a gente tem uma segunda fase, que é dos 8, né, dos 7, mais ou menos, aos 14 anos, que é a idade do menino, a idade do puer, né, a pueritia. Depois, vem a idade que todas nós almejamos em todos os períodos, em todas as fases da vida do homem, que é a adolescência. Queremos sempre estar adolescentes. Eu, pelo menos, estou tentando me manter sempre adolescente. Pelo menos na cabeça, né, Marli? Eu e toda a internet. Não, o meu é físico também. Tá louca? É, assim, né? A gente tenta. A gente tenta, tá? Bom, a adolescência, né, ou adolescentia, do verbo adolesco, que é o crescer, brotar, florescer, que vai dos 15, 16 anos até os 27 anos. Essas idades variam, né? Esses 27 anos, claro, tem uma ligação direta com a possibilidade do homem depois concorrer a cargos públicos, né? Então, depois dele ter servido, né, dele ter feito 10 anos de serviço militar, ele poder pleitear um cargo público, ou o primeiro dos cargos públicos romanos. Então, vocês veem aí que tem uma interferência nessas datas, né, nessas datações, nessas prescrições etárias, digamos assim, que também se coloca, se subordina a algo que é político, a algo que é jurídico, né, a essas necessidades sociais, tá? Isso a gente está falando do século I a.C. até o século II, até o século I depois de Cristo, mais ou menos, né? Exatamente, exato. O final que a gente sabe que é o final da República Romana, começo do Império Romano, certo? Bom, depois a gente tem a iuenta, e aí nos interessa também nos dias atuais, né? Essa iuenta, que vem do termo iuenis, que deu juvenil para nós, seria a idade do jovem. A melhor tradução, né, para iuenta é a idade adulta, tá? Então, é uma idade que, para a Antiguidade Clássica, vai dos 28 aos 46 anos, certo? E é a idade em que o homem atingiu seu vigor físico e intelectual e, portanto, ele está no auge da sua disposição para poder ajudar na proteção da pátria, tanto em termos civis quanto militares. Então, portanto, ele está apto a exercer a sua função de orador nos púlpitos romanos, no fórum romano, mas também está apto fisicamente para os embates nas guerras, né? Depois, a Aetas Senionum, que é a idade dos mais velhos, tá? E depois, né, que vai dos 47 aos 60 anos, e depois a Senecta, que vai, né, que vem desse termo senex, né, que deu senil para nós em português, que é a idade do velho, ou que alguns dizem a idade dos mais velhos, dos 60 em seguida, em diante, né? Então, se a gente pensar, né, que a infância, na verdade, para a Antiguidade Clássica, era uma fase de aprimoramento, ou uma fase perfectível, passível de perfeição, passível de aprimoramento, até se chegar no auge, que é justamente a iuenta, a gente vê uma marginalização sob essa perspectiva da infância. Ela é sempre vista por algo, ou a partir do prisma de quem é um adulto, percebem? Né? E daí? É como se a infância fosse a falta. Exato. Né? Ela é a fase da perfectibilidade. É o momento em que os cuidados devem ser tomados para que ela, né, não se impregne dos vícios, porque, obviamente, a infância, né, ela é a idade da moldagem, né, é a idade da memória, mas é a idade também que a criança está propensa aos vícios, e segundo a Antiguidade Clássica, não só os vícios físicos, mas também os vícios morais,
né? Então, todo cuidado com essa idade, né, é pouco, e a literatura, né, sobretudo a do século I depois de Cristo, né, ela está repleta, né, de advertências quanto aos cuidados que devem ser tomados nessa idade da vida, a fim de que se construa um adulto perfeito, um adulto que cumpra, não é, todos os requisitos para ser o adulto perfeito. No sentido de perfeição, né? O termo perfeito quer dizer isso, né? Aquele que vai do começo até o final. Portanto, o adulto completo, que cumpre essa etapa, né? É aquele que teve uma infância bem cuidada. Então, na verdade, a gente tem uma imagem de infância, mas a gente também tem uma imagem de maturidade, de adulto, né? Sim, é uma idade. E eu acho que, assim, é claro que na antiguidade clássica, essa idade adulta é aquela que se sobrepõe a todas as demais, né? Aquelas que a antecedem, no entanto, portanto, né? A infância e a pueritia, né? A puerícia, tá? Mas ela também se sobrepõe àquelas que a seguem, né? Aos mais velhos. Que é a idade, né? Do decréscimo. É a idade da degeneração, né? Percebe? Né? E, de uma certa forma, também, o que a gente pode constatar é que tem assim, querendo-se chegar a essa imagem de adulto, se impregna essa criança de valores que são adultos, né? Sim, então, sim. É como se tentasse moldar aí um mini adulto, né? Uma tentativa de um amadurecimento precoce dessa criança. Sim, sim. Né? Quer dizer, existe de fato, né? Quer dizer, embora não se fale, né, nessa tentativa, como a gente vê e se fale, né? Até porque aquilo que nós tínhamos da antiguidade clássica chegou até nós, né, com muitas lacunas, com muitas falhas, né? Quer dizer, e toda a análise que se faz e toda a discussão que se faz é muito posterior, né, dessas ideias, né? De tornar mais rapidamente a criança um adulto, sim, né? Quer dizer, essa ideia, se você tem como espelho, né, um adulto, a criança está sempre em desvantagem, então, portanto, ela deve sempre se adequar a esse modelo, né? Elise, de alguma forma, essa insistência num amadurecimento precoce, nos dias de hoje, acabam tomando um certo espaço, principalmente na educação infantil, com as discussões sobre alfabetizar ou não alfabetizar dentro da educação infantil, você não acha? É isso mesmo, acho que essa é uma questão, né? Estava ouvindo a Marli falar e pensando no quanto é importante que a gente olhe para a infância e para as instituições que a educam a partir de uma perspectiva histórica, né? Que acho que se a gente quisesse pensar num campo que nos une aqui, né, é essa necessidade de olhar para a história e ver como esse fenômeno vem sendo construído historicamente, esse fenômeno da infância, e de fato, quando você pergunta, né, desse esforço que historicamente a gente também observa, né, de aproximar a criança do modelo do adulto, né, do comportamento do adulto, quando a gente olha mais especificamente para as rotinas das instituições educativas que educam a criança pequena, o que a gente nota é uma forte polaridade, né? Ou você tem rotinas altamente escolarizantes, né, assim, em que de fato a criança é submetida a uma rotina muito semelhante à rotina que ela vai encontrar no ensino fundamental, aí sim com uma expectativa de que essa criança, né, aprenda logo a leitura e a escrita, né? Há uma expectativa também nas famílias a esse respeito, né? A gente pode notar que as famílias ficam felizes quando as crianças começam a ler e escrever aos 4 anos de idade, né? Assim, há uma expectativa, e até aí tudo bem, né? Porque eu acho que as famílias têm direito e desejam ver seus filhos cada vez mais espertos e tal. Quem a gente espera que encontre um meio termo para dar conta dessa decisão é, de fato, a escola, né? Então, eu dizia de uma polarização que, de um lado, né, submete as crianças a uma rotina exaustiva de exercícios de cópia, de repetição, de letra, e, do outro lado, uma rotina aí muito informal, né, sem nenhum compromisso com o desenvolvimento da criança, porque é óbvio que eu, né, falando do lugar onde falo, ou seja, entendo que a escola, que a instituição de educação infantil
é um espaço de produção de conhecimento com a criança, né? Então, pensando especificamente nas turmas pré-escolares, né, que são as crianças que vão se aproximando do ensino fundamental, obviamente que a gente não vai fazer a defesa de que a educação infantil alfabetize essas crianças, mas também não vamos defender que a educação infantil não produza nenhum tipo de conhecimento que a gente poderia considerar conhecimentos, né, pré-históricos, né, assim, conhecimentos iniciais a respeito da leitura e da escrita, até porque se a gente olhar para a criança, a gente vai ver que ela tem interesse em começar a compreender a escrita, como é que escreve, como é que lê, né? Então, me parece que a escola, sim, né, porque estamos falando de uma instituição que precisa ser mediada cientificamente, né, o trabalho educativo precisa ser mediado cientificamente, esse sim precisa se apoiar no conhecimento que a gente tem da sociologia, da história, da psicologia, e encontrar, né, um melhor modelo de currículo, melhor modelo de organização do ensino da criança, né, tendo em vista o fato de que ela tem especificidades que são próprias daquele momento da vida, mas, de qualquer modo, essa criança está sendo preparada sempre para outra fase da vida, né, então, entender que estamos sempre pensando em transições de fase, que a criança precisa ser pensada a partir desse lugar, né. E, ao mesmo tempo, a gente está olhando para essa criança com toda a sua especificidade. Então, a gente está trabalhando com aquele sujeito, e não com o que vem, né? Então, acho que essa é a grande sacada aí, né? Principalmente na educação infantil. A gente tem um sujeito que tem suas especificidades, apesar de que a gente pretende que ele cresça e que ele se desenvolva, ele tem especificidades, né? Eu ia só completar, Rô, assim, que eu acho que uma criança, né, que a gente tem que partir do princípio, estou partindo sempre da perspectiva com a qual eu trabalho e estudo, que é a perspectiva da psicologia histórico-cultural, partir do princípio de que o Vygotsky, né, que é nosso autor de referência, dizia, quando nasce uma criança, né, não nasce necessariamente um ser humano, nasce um ser da espécie que vai precisar se desenvolver e se apropriar da condição de ser humano, né, em tese o que ele estava dizendo é que os nossos comportamentos essencialmente humanos precisarão ser aprendidos, né? As crianças terão que aprendê-los. Então, nesse sentido é que a relação com o adulto, né, ela é fundamental no sentido de que a realidade está pronta, né? A sociedade está produzida, os objetos estão aí, embora continue sendo produzido continuamente, mas as crianças ainda não se apropriaram dessa realidade, né? E, portanto, elas precisam dessa apropriação porque essa é a condição para existir dessas crianças, né? Então, acho que isso é fundamental. Perfeito. Marli, quais eram os cuidados com a educação da criança nessa antiguidade clássica, né? Que tipo de adulto que se pretendia moldar com a educação? Bom, voltando aí para a história. Bom, se a gente pensa, né, num autor que, na verdade, era um retor, né? E um pedagogo, né, que é Quintiliano, autor do século I depois de Cristo, que escreveu uma obra que eu, pessoalmente, acho que todo pedagogo moderno deveria ler, né, ler a exaustão. Ele diz, né, nesse primeiro século depois de Cristo, em que a literatura é recheada de prescrições de autores, alguns deles que foram até alunos de Quintiliano, né, e que eles dizem, né, que a criança, né, essa fase da vida, na verdade ele está falando de uma fase da vida, que é o início da infância, que a gente chama hoje de pequena infância, que vai do nascimento até os 3 anos, né, e que ela exige uma série de cuidados, dentre esses cuidados, aquele com a linguagem, né, porque Quintiliano, nas suas instituições oratórias, ele visava a formação de um orador, né, então o que ele vai prescrever nessas instituições oratórias são, na verdade, todos os cuidados que devem ser tomados pelas amas, que a gente chama em latim de nutrix, né, que deu nutriente para nós, que deu nutrição para nós, né, e essas amas, né, faziam um serviço muito comum nessa antiguidade, sobretudo do final da República, começo do Império, né, porque, por vezes, elas assumiam os cuidados de fato com as crianças, porque as mães delegavam esses cuidados a essas nutrix, né? Só que muitas dessas amas falavam mal
o latim puro, né, que era considerado o latim castiço, né, e Quintiliano diz, né, que essas crianças devem, né, que essas amas devem ser escolhidas a dedo pelos pais, quando esses pais, a mãe, sobretudo, deve assumir a educação do filho, né, e que elas, né, as mães, né, que vão criar, né, esta criança, deve selecionar todos aqueles que vão cuidar dessa criança, né, obviamente, prevenindo, né, possíveis ataques à criança, né, que a gente sabe, existem as perversões desde que o mundo é mundo, né, então a antiguidade clássica não está isenta, né, não está isenta desse problema, e os autores latinos também olhavam com muita atenção a isso. E o que o Quintiliano diz, por um exemplo, né, sobre a punição física às crianças, eu acho que é muito importante para a gente, né? Ele diz que as crianças não devem ser expostas continuamente à punição física, porque senão elas vão se comportar depois como escravos, né? Lembrem-se, né, de que Quintiliano falava, né, e aquilo que a gente tem em grande parte diz respeito às elites romanas, né? Sobretudo os autores com os quais eu trabalhei desse período, né, desses 2 séculos, fim de república, começo de império, estão falando de crianças que que eram das classes mais abastadas, tanto é que elas eram cuidadas por amas de leite, a mãe não precisava fazer esse serviço, né? De comportamento nos primeiros anos de vida, né? Mas ele diz que havia uma prática comum que era de bater, né? Obviamente que esse tipo de punição é respaldado também como uma prática educativa, né? Se a gente pensar na punição física, né? Ou seja, essa punição era chamada de bia pelos gregos, né? O uso da força ou, né, o uso da violência física, né? Quando nos casos em que o uso do logos não era permitido. Ou seja, aquela criança que não ouve, que não entende, né? Você está gritando com uma criança de 2 anos porque ela não está tão rápido, fazendo as coisas tão rápido, ela não entende, né? Ou ela repete, então você vai lá e bate, por quê, né? Talvez a punição seja, né, algo eficiente. Isso, obviamente, há séculos atrás, né? Mesmo esse tipo de punição, né, é calcada e quando mencionada por esses autores do século I antes de Cristo, primeiro depois de Cristo, né, é pautada numa ação educativa, mas que deve, obviamente, ser baseada, né, em algo que tenha uma motivação e uma explicação, né? O que Quintiliano diz, né? Quer dizer, as crianças sendo punidas e os escravos são punidos, né? Ela depois vai se comportar, exercer um papel de escravo. Ela vai se comportar como um escravo. Percebem, né? Eu acho isso muito significativo, até porque a psicologia vê isso, né? Trabalha com isso, essa reprodução de papéis em função, ou essa troca de papéis em função da educação que a gente recebe na primeira infância, né? E comportamentos que nós retomamos na nossa vida adulta, sem saber de onde, às vezes, né, que nos perseguem a vida adulta inteira, né? E que são, não digo problemas, né? Mas que foram plantados ali na infância e que nem a nossa memória consegue captar, né? Né? Rosângela, se eu puder acrescentar, assim, não queria deixar passar a oportunidade, né, assim, de pensarmos que, veja, Marli está se referindo a um século antes de Cristo e um século depois de Cristo, e destacando o quanto era determinante a experiência da criança pequena, da criança até os 3 primeiros anos de vida, né? Estamos no século XXI, né, e sabemos disso, né, assim, e isso está reafirmado continuamente, né?
todos os relatórios atuais sobre o desenvolvimento da criança, sobre a relação da criança com os seus direitos sociais, são unânimes em afirmar o quanto os 3 primeiros anos de vida são determinantes, né, para toda a vida da criança. É óbvio que estamos falando de uma determinação, né, que embora seja muito forte, não é definitiva, mas assim, acho que isso é importante porque nos ajuda a pensar que, contraditoriamente a essas evidências científicas, o Brasil, em particular, é um país que insiste em colocar a educação das crianças menores de 3 anos sob a responsabilidade de profissionais leigos, né? Então, para ver... É importante dizer, Elisa. Para ver como é que a gente... Continue a dizer. É assim, né? Para a gente poder pensar que nós avançamos tanto nos últimos anos, né? Do ponto de vista científico, do ponto de vista das evidências a respeito desse desenvolvimento, né? Avançamos a ponto da legislação brasileira estabelecer que se tem um profissional formado, né? Acompanhando essa criança bem pequena. Porque, veja, estamos falando de quê? Estamos falando dos primeiros anos onde se forma, né, onde a criança aperfeiçoa de forma muito dinâmica o uso de gestos, o uso de expressão, a linguagem oral, né? Estamos falando de um grande progresso na capacidade perceptiva, né? Na capacidade de atenção, na capacidade de memória da criança, né? Então, estamos falando das funções psicológicas básicas, né, assim, necessárias para todo e qualquer processo de aprendizagem, e o que a gente nota, contraditoriamente com todo esse avanço legal, é uma persistência do modelo filantrópico, né, do modelo do cuidado só com essa criança pequena, à medida em que a gente faz duas coisas continuamente, vincula o direito à vaga dessa criança à mãe trabalhadora, ou seja, se a mãe não for trabalhadora, o filho não tem acesso à vaga, quando na verdade se trata de um direito da criança, né, e da família, e por outro lado, quando a gente, né, coloca os profissionais leigos, né, e eu não estou dizendo que a gente não tenha profissionais leigos que façam um belíssimo trabalho, né, porém não tem mas conhecimento nenhuma é um trabalho que carece de uma formação científica, né, carece de uma formação técnica. Exato. E Elisa, pode falar, Marli, pode falar. Só fazer né, obviamente, né, fazendo uma propaganda do Quintiliano, eu acho que eu estou fazendo a divulgação, né, do Quintiliano, pode fazer. Mas ele chamava atenção para isso, né, e eu acho que é fundamental a gente chamar atenção para esses autores, né, e para todo aquele que trabalha com essa noção, né, de que a educação preliminar, né, como diria Quintiliano, é a base da fundação. Se ela não for bem estruturada, todo o resto sempre vai ficar meio cambaleante, né? Quer dizer, eu acho que é essencial que seja dada atenção a esses profissionais que trabalham com essas crianças, né? Que eles sejam auxiliados, né? E, claro, possam dar a contrapartida, né? Para trabalharem tecnicamente com essas crianças, né? Ninguém está com a criança brincando. Até quando está brincando, tem finalidade no brincar, né? Existe uma função específica, né? Quer dizer, brincar não é entretenimento, ele deve ser, né? Deve estimular a criança, e isso Quintiliano deixa muito claro, né? Quer dizer, o professor ele deve observar o exato momento de aplicar o instrumento educativo e não se exceder nos conteúdos, né, na quantidade de matéria, né, que ele vai passar, de informação que ele vai passar à criança, senão essa criança vai se exaurir, vai largar e vai deixar de lado, né? Se não é um profissional competente que faz a aplicação no momento em que a criança não consegue verbalizar, a gente corre o risco de perder essa criança como um aluno, como um estudante, para sempre. Né? Quer dizer, é um período essencial em que o cuidado, a eficiência do cuidado, né, deve ser tomada, e só por profissionais capacitados para isso, né? Perfeito. E, Elisa, você acha que tem alguma relação, você vê alguma relação entre esse olhar pedagógico da antiguidade e o olhar lançado nos dias de hoje para a criança, principalmente na educação infantil? Ou a gente pode dizer que tem uma ruptura, né? Que essa visão de criança, de infância e de ensino mudou completamente?
Eu acho que não dá para dizer que mudou completamente, né, Rô? Acho que precisa lembrar aquilo que eu disse no início. A infância e as instituições responsáveis pela educação delas são fenômenos históricos. À medida em que a sociedade muda, muda-se também a compreensão que a gente tem deles, né? Então, assim, se nós pensarmos, por exemplo, que a Marli está nos trazendo uma referência do século I, né? E aí, se a gente der um salto, por exemplo, e pensarmos o que foi que aconteceu no mundo a partir do século XV até o século XVIII, né, o período que a gente entende, então, de superação do feudalismo e construção do mundo moderno, a gente vai ver que nós tivemos uma profunda transformação nos modos de organização social, político, jurídico, né, e é claro que isso implica no modo como as crianças, né, são concebidas nessa sociedade e impõe uma forma, né, de relação dos adultos com essa criança, né. Eu diria que do ponto de vista educativo, né, me parece que a gente não tem um grande rompimento se a gente partir de uma perspectiva histórica de que é isso, né, a criança humana é de todos os seres o ser mais frágil, né, assim, o ser que mais depende de um adulto, né, para poder garantir a sobrevivência dela. Eu sempre falo isso com os meus alunos, assim, a gente tá cheio de ver aí uns gatos de rua, uns cachorros de rua que nascem e sobrevivem, né? As crianças pequenas não, né? Quer dizer, o bebê humano não, se ele for abandonado, ele não vai sobreviver, né? O que isso nos mostra, né? A incompletude do bebê humano, né? Assim, o fato de que aquilo com que nós nascemos é insuficiente para garantir, inclusive, a nossa sobrevivência física, né? O que, portanto, impõe aos adultos uma necessidade de cuidar desse ser, e que eu acho que é muito importante, assim, e acho que a perspectiva que a Marli traz, né, e a perspectiva que os historiadores têm trazido, e mesmo neurocientistas atuais, é de que a gente comece, né, que a gente faça um esforço de retornar para olhar para aquela criança que os primeiros homens olhavam, né, que a Marli traz, que acho que essa ideia, assim, se a gente pegar, por exemplo, como viviam as crianças na época em que o homem era coletor, né? Primeiro que pouquíssimas crianças sobreviviam, porque eles andavam grandes distâncias, né, eles eram nômades, mas os que sobreviviam, né, eram tratados pelo coletivo dos adultos, né, com muito amor, com muito zelo, e numa perspectiva de compartilhamento, né, a criança era da comunidade, né, e o que eu noto, e aí isso eu acho que é uma grande transformação que a gente tem hoje as crianças são das famílias, né, as crianças sequer são do Estado, né, assim, eu acho que hoje tem muito esse peso sobre a família, quando, na verdade, eu acho que a criança é de todos nós, é da família, é da escola, é do Estado. Se essa criança vem de uma família que professa algum tipo de fé, é da religião onde essa criança vive, né? Então, acho que essa mudança é muito drástica, especialmente porque, então, quando a gente encontra uma situação de abandono, uma situação de negligência, né, isso tende a ser atribuído especialmente à figura da mãe, né? Então, é a mãe que não assumiu, né? Então, eu acho que essa transformação a gente acompanhou, né? Essa perda progressiva da ideia de que uma criança que nasce, ela precisa ser produzida pela humanidade, né? Todos nós temos que nos responsabilizar por uma criança, não só nós que somos professores, não só suas famílias, né? Mas a sociedade precisa entender que a criança é um projeto de humanização, né? E acho que eu quero linkar essa tua observação, Elisa, com uma pergunta que tem aqui, porque eu achei interessante você falar, olha, né, essa criança, se ela for abandonada, um gatinho se vira, um cachorrinho na rua se vira, uma criança abandonada não. Então, de uma certa forma, o que a gente vê é que essa criança se faz sujeito nessa interação com o outro. Se não tiver essa interação se não tiver esse outro ali cuidando, significando a criança, né, trazendo para ela, colocando-a numa posição de sujeito, né, de interlocutor mesmo, essa criança não se faz sujeito, essa criança só se faz sujeito na interação com o outro e com os outros, né? E a Alessandra Del Ré, nossa querida Alessandra Del Ré, já colocou, lógico, uma pergunta aqui sobre como a linguagem da criança faz parte dessa preocupação. Porque a gente tem uma preocupação muito grande com o cuidado com a criança, mas essa criança, esse cuidado, ele dá quase como se ele se manifestasse, se realizasse
como ok quando essa criança começa a significar, a falar, a dar sentido para o mundo. Não é isso, Elisa? Sim. Como que a linguagem faz parte dessa preocupação aí? Acho que serve para as duas aí, né? Essa Sim. questão. Então, assim, vou falar um pouco e passo para a Marli, assim. Eu acho que a Alessandra toca numa questão que é importantíssima, né? E que as rotinas das instituições educativas têm nos alertado para um fato que precisa ser mesmo observado, né? Então, por exemplo, a gente tem ouvido continuamente os professores se queixarem de que as crianças estão chegando aos 3 anos de idade com uma linguagem, do ponto de vista oral, muito pouco desenvolvido. Você pergunta, por exemplo, para a criança, como você se chama? Neném. Como chama papai? Papai. Como chama mamãe? Mamãe. As crianças não conseguem nomear objetos do cotidiano, objetos com os quais, né, que elas fazem uso. E aí, quando a gente olha para o dia a dia da instituição, o que a gente nota é que os adultos pouco falam com as crianças, e quando falam, é muito no sentido imperativo, né? Faça isso, pega sua mochila, agora senta, agora faz isso. Não há um diálogo, não há um espaço onde a criança possa falar, não há um planejamento intencional de como ajudar a criança a fazer a transição de um sistema de comunicação imediato, que é o choro, né, que são as expressões faciais, para o início da palavra, né? Como é que a gente ajuda a criança a passar do som para a palavra? Como é que a gente ajuda a criança a passar da palavra para a frase, da frase para a oração, né? Porque se nós considerarmos, né, assim, para falar rapidamente, assim, se pensarmos que a linguagem tem, né, a linguagem oral desempenha um papel no processo de cognição, porque é a forma de mediação entre a experiência perceptiva e a construção do conceito, né, a construção da ideia. Então, tem uma função cognitiva, tem uma função de comunicação, e ainda tem a função de ordenação da conduta da criança, que também é muito importante para que ela possa, né, começar a produzir intencionalmente as suas ações no mundo. Então, quando a gente olha para uma rotina da instituição e vê que a linguagem não é um objeto privilegiado de ensino com a criança, isso nos preocupa muito, porque aí não estamos falando só do fato de que essa criança não vai conseguir se comunicar, estamos falando do fato de que essa criança terá dificuldades para construir qualquer conceito sobre a realidade, e uma criança que terá dificuldades de construir o início de um controle voluntário da sua atitude na realidade, né? Então, isso significa que as coisas são muito maiores do que o simples fato da gente perguntar como chama mamãe e a criança responder mamãe, né? Estamos falando de uma coisa muito maior, com um reflexo muito maior sobre o desenvolvimento da criança. E de uma expressão, uma construção de subjetividade também, né, Elisa? Sem dúvida. Porque uma coisa é essa linguagem diretiva, que é uma linguagem muito própria da cultura escolar, a gente não pode negar isso, né? Já que a gente tem consígnias, a gente tem exercícios, a gente tem enunciados para que a criança faça e responda, etc. Mas, na verdade, essa linguagem diretiva é uma possibilidade, mas ela não permite a construção da subjetividade, a expressão da subjetividade. A expressão da subjetividade vem com essa linguagem que a gente pode dizer até que é uma linguagem mais afetiva, uma linguagem dialogada, onde eu permito que essa expressão da criança me afete, né? E ela, então, direcione o meu falar. As instituições não criam espaço para a criança falar de si, né? As crianças não têm um espaço para falar de si, do que estão sentindo, quais são seus medos. Esses espaços não estão assegurados, né? Precisam ser revistos. Sem dúvida. Marli, a importância da linguagem, a preocupação, qual é o papel da linguagem? Bom, você já falou, né? A ideia era formar um adulto orador. Exato, né? Quer dizer, no caso a linguagem é fundamental, né? É fundamental, né? Quer dizer, eu acho que assim, e a ideia, eu acho que assim, não só, né, dessa expressão da linguagem, mas eu acho que é importante, né, que deixar claro que esses autores já falavam de que nessa fase, né, nessa primeira infância, o estímulo a tudo que depois vai ajudar a produzir esta linguagem de forma eficiente deve ser estimulado, né? Então, por um exemplo, estimular a memória, né? Mesmo que a criança não saiba, né, quais eram as letras, porque ela estava ainda, né, muito antes do período de letramento, que é por volta dos 7 anos, quando elas são
quando elas vão para a escola, quando elas recebem um tutor para ensiná-las dentro de casa, né? Ela ainda não tem noção dessas letras, né? Mas é possível estimular por meio da brincadeira, por meio de trocadilhos, por meio de trava-línguas, por meio, né? Fazer com que essas crianças se habilitem para esse falar, para esse uso da linguagem que depois vai ser aperfeiçoado nos outros níveis da educação, né? Então, depois, quando ela passar, né, a aprender as letras, né, que é com literator, vai aprender a crítica textual, que é com gramáticos, e depois vai aprender retórica com o retor, ela vai estar, obviamente, muito mais bem preparada do que estaria uma outra criança em que esses cuidados não foram observados na idade certa. Tem uma pergunta aqui, já que a Marli colocou um pouquinho sobre essa questão da violência né, em relação à criança e de como isso, né, desde esses textos, lá na antiguidade clássica, né, do Quintiliano, ele fala, olha, isso pode prejudicar, porque traz, é quase que, né, se a comparação leva a criança a ter uma postura de escravo, é como se a gente estivesse submetendo essa criança a não ser, né? Porque o escravo era um não ser, era um não sujeito, né? E a Silvia, então, coloca uma pergunta. Queria que vocês falassem um pouco sobre a influência da violência sofrida na primeira infância e os efeitos da aquisição de linguagem. Eu sei que não é muito a nossa praia, né? Mas talvez a gente possa puxar um pouquinho aí por essa questão da liberdade de se expressar e de ser, e dessa construção de subjetividades. Vocês querem comentar um pouquinho? Eu acho que é importante. Sim, claro. Agradeço pela pergunta, Silvia, que nos dá a oportunidade de falar um pouco mais. Eu acho que primeiro é pensar, assim, né, que eu imagino que quando a Silvia fala de violência, ela de fato não está pensando exclusivamente na violência física, né, que acho que é o exemplo que a Marli trouxe mais objetivamente aqui para nós, mas estamos falando de todas as formas de violência, né, e aí não resta a menor dúvida, né, que acho que o Vygotsky também nos ajuda a pensar isso, né, ele vai dizer, olha, a realidade, o mundo, ele está produzido, quando nasce uma criança e ela precisa se apropriar desse mundo, porque essa é a condição para ela fazer parte do gênero humano, né? Ela precisa dominar aquilo que o gênero humano já produziu, né? Ele vai dizer, esta realidade está produzida, mas o modo as condições para nós nos apropriarmos dessa realidade, ela não é igual. Né? Ela é profundamente marcada por desigualdades. Então, quando a gente fala, por exemplo, a infância brasileira, né? Estamos falando das crianças brasileiras de 0 a 3 anos, estamos falando de infâncias muito diversas, né? De crianças que são criadas em lares, ainda que lares pobres, mas com muito carinho, né? Com muito afeto, com muito respeito, né? E, por outro lado, crianças criadas, né, nos bairros mais nobres e completamente negligenciadas do ponto de vista afetivo, inclusive do ponto de vista físico, mas estamos falando predominantemente de um número significativo de crianças de 0 a 3 anos, por exemplo, né, que estão fora das instituições educativas, né. Eu vi um dado essa semana, eu tenho comentado ele, que eu fiquei muito impressionada com esse dado, para a gente ter uma ideia do tamanho que é essa violência e, de fato, o quanto isso impacta a aquisição da linguagem e o desenvolvimento da criança em geral, né? Eu vi um dado que mostra que o município de Recife, por exemplo, tem 90 mil crianças em idade de 0 a 3 anos, e o município tem 7 mil vagas em creche. Ou seja, nós temos um único município, 83 mil crianças fora da instituição educativa. Né? Nem 10% das crianças 10% têm acesso. E estamos falando de uma capital nordestina, né, com expressivo desenvolvimento cultural e econômico que o Recife representa. Então, né, eu lembrei desse exemplo, né, para poder nos dizer, olha,
uma criança que não vai à instituição, né, uma criança que não tem um mínimo de possibilidade de se educar a partir da interação com outras crianças, com um adulto responsável por ela, é uma criança que provavelmente está acumulando mais um tipo de negligência, né? E é óbvio que isso vai impactar, sem dúvida, o desenvolvimento dela. Enquanto o inverso também, os dados já nos mostram, né? Já existem dados, por exemplo, mostrando que se a criança frequenta a educação infantil, isso aumenta em 5 vezes a chance dessa criança terminar o ensino formal, dela não abandonar a escola antes de se formar, né? Então, daí a gente pode, né, a partir desses 2 exemplos, a gente pode imaginar, né, o que significa, né, esses diversos tipos de violência a qual uma parcela significativa da população brasileira está submetida. Sim. E é importante você citar isso, porque geralmente quando a gente fala em violência, a gente pensa em violência física, mas, assim, são tantas as formas de silenciar o outro que se fazem violência, e esse outro, enquanto criança, mais ainda, isso, né, porque essa criança precisa dizer, ela precisa ser dita e precisa se colocar, precisa dizer. Então, é muito importante colocar isso. Marli? Obrigada. Bom, eu acho que, assim, eu acho que fica muito claro para nós, né, eu acho que essa comparação entre o mundo antigo e o mundo moderno, se a gente partir do princípio que crianças e mulheres não eram cidadãos, né, quer dizer, a palavra era dada ao homem, e até por causa, era, né, uma violência imensa, simbólica, né? Sim, né, e que, obviamente, né, a gente tem de aprender e tem de ler mais e mais esses períodos da fase da nossa evolução para entendê-los como tal, né? Quer dizer, à medida em que a sociedade evoluiu e o acesso à informação se tornou maior, né, essas distâncias têm de se tornar maiores também, né? Agora, eu acho que elas só se tornam maiores para toda a sociedade à medida em que todos nós temos condições iguais. A desigualdade, ela nos aproxima mais do passado em questões que devem ser repudiadas, né? E nos afasta mais deste passado, né? À medida em que nós conseguimos, né, dar igualdade à maioria das pessoas, né? Quer dizer, dar um acesso maior, a gente tem, né, um acesso maior, todo mundo hoje está com os seus celulares, a gente tem muita informação, mas se a gente não der condições para que essas crianças, desde muito cedo, né, saibam como selecionar essas informações, essa desigualdade toma por proporções inimagináveis, né? Então, assim, é inconcebível que um profissional de educação ou que alguém que tem acesso a essa informação, né, ainda estimule práticas que a antiguidade mesmo já questionava, que autores da própria antiguidade questionavam, né? Quer dizer, as instituições, a despeito das suas diversidades, né, nenhuma instituição segue a mesma linha que a outra, e tem de ser também múltipla e variada, né, mas ela não pode conceber que tais práticas, também questionáveis por autores da antiguidade, agora ganhem uma notabilidade maior, né, quer dizer, violências, né, físicas, violências morais, né, quer dizer, elas não podem, para as instituições e para o profissional de educação, e eu digo mais, né, quer dizer, a gente está falando aqui sobre infância, mas a violência ocorre em todos os níveis da educação. Sim. Quer dizer, nós como estudantes, nos nossos doutorados, mestrados, também fomos, de alguma maneira. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma, isso é inconcebível. Né? Sobretudo se a gente atingiu este nível, entre muitas aspas, porque a gente acha que também é questionável, né, de evolução, né? Então, eu acho que isso deve ser, sobretudo na primeira infância, a gente tem que ter cada vez mais uma atenção a esses acessos,
a uma maior igualdade, né? E um maior investimento, sobretudo, nesses profissionais que trabalham com um período tão crítico da evolução, né? Da evolução humana, né? Do desenvolvimento humano. Perfeito. Eu quero puxar um pouco para um assunto que eu acho que é super importante, porque a gente aqui está falando com professores, está falando com pais, falando com cuidadores, com pessoas, né, das mais variadas profissões e funções dentro da, né, desempenham funções dentro da vida dessa criança. E tem um tema que é recorrente aqui, mas eu acho que vocês vão poder trazer um pouco mais de informação sobre isso, que é a questão dos jogos e das brincadeiras. A gente fala sobre linguagem e dentro desse universo infantil, a linguagem, ela tem o seu lugar dentro dos jogos e das brincadeiras. Então, e também tem duas perguntas aqui, né, que falam, que trazem um pouquinho a relação com isso. Uma do Fernando, porque ele fala da importância da interação dos pais na educação da criança do período de 0 a 3 anos, e essa interação não é uma interação só de cuidado, é também uma interação de jogo, de brincar, né, de troca de papéis dentro do jogo simbólico. Também tem aqui uma pergunta, né, da Alessandra Vieira, da Ale, falando sobre a importância das brincadeiras para a aquisição da linguagem, e que nesse momento de pandemia, né, que as crianças estão em casa, né, como é que a gente pode ter uma mudança, né, de comportamento aí da criança voltado para a brincadeira, pensando aí que há uma maior dificuldade aí, né, nessa interação em sala de aula dentro das instituições escolares. E eu já vou emendar aqui com uma pergunta do William Manuel, que ele fala que a interação com a criança, o cuidado da primeira infância, o estímulo ao seu desenvolvimento, tudo isso é muito importante. Como a educação pode promover isso nessa diversidade do nosso país. Eu acho que, na verdade, essas três questões meio que, né, nos direcionam para falar um pouquinho desse universo de linguagem da criança, que é o universo do jogo e da brincadeira. Como é que vocês veem essa questão, tanto na antiguidade, né, qual era o papel, quanto nos dias atuais? E aí vocês veem quem começa aí. Começa, Marli. Jogo a batata quente para vocês. Posso começar? Né? Porque eu sou mais antiga. Né? Não aguentei, desculpem. A música da antiguidade. Já tô, sabe, assim, já tô... Ótimo, é isso mesmo que a gente quer. Né? Tá? Bom, vou citar o próprio Quintiliano, porque é dele, na verdade, que a gente tem, que nos chegou o maior número de informações sobre esse tema, né? E ele diz que a brincadeira deve ser utilizada, sim, no aprendizado, né? Que é um momento de... a brincadeira deve ser utilizada como um instrumento educativo, né? De modo que aquilo que deva ser informado atinja, né, o seu objetivo. Né? Agora, ele não, como ele fala sobre a primeira infância, né? Quer dizer, ele tem um livro especificamente, que é o livro 1 das instituições oratórias, né? Em que ele vai falar sobre essa primeira infância, né? E depois sobre o letramento, né? Essa brincadeira fica diluída para nós, né? Na verdade, ele não fala só em brincadeiras, ele fala em jogos que devem incentivar a memória da criança, né? Sempre levando em consideração que essa memória deve ser muito estimulada, porque ela vai ser utilizada na idade adulta, porque os oradores, né, proferiam os seus discursos de cor, né, ninguém tinha tablet do lado para ler, né, para dar a colada, não tinha, né, então esse exercício da memória, né, e os artifícios para esse estímulo da memória abarcam também os jogos. Né? Quer dizer, são brincadeiras que devem depois ser utilizadas quando se der de fato o letramento, quando se der de fato o uso da palavra. Muito bom. Eu acho que, assim, uma grande contribuição que a gente tem nos últimos anos, né, e acho que aí a Marli já nos faz, né, pensar que não estamos falando de um período tão recente assim, essa possibilidade que a gente teve de entender que a brincadeira não é um processo natural na criança, né, assim, de que os jogos não são naturais,
muito embora eles produzam sensações diversas nas crianças e até em nós, né? Mas, quer dizer, acho que é importante a gente pensar que estamos falando de uma atividade própria da criança, se pensarmos especialmente na criança pré-escolar, né? Porque quando a gente olha para a atividade da criança menor, né, de 2 e 3 anos, a gente olha ela brincando, mas na verdade a gente vai ver que o interesse dela está muito mais ainda na manipulação dos objetos, né? Na exploração das propriedades desse objeto. Isso não quer dizer que a gente não possa dizer que não estamos falando aí de uma... Né, do rudimento, da brincadeira, mas a gente olha para o interesse da criança e vê que esse interesse está mais em decifrar os objetos, né? O que vai acontecer se eu jogar esse objeto, o que vai acontecer se eu bater esse objeto na cabeça do amigo, né? Então tem toda essa experiência que a criança produz aí. Aos 4 e 5 anos, né? Quer dizer, mais a criança mais do final, aí sim a gente observa, né? É como se a criança, como se ela já entendeu que existem os objetos e que os objetos são para fazer coisas, então agora esse interesse se desloca um pouco para a relação entre as pessoas e das pessoas com esses objetos, né? E aí então a gente tem essa caracterização do jogo simbólico, do jogo de papel social, né, que é essa coisa da criança se colocar no lugar do outro, né, e desempenhar o papel dos adultos e tal. E aí a gente tem um ganho extraordinário na criança nessa idade, né, quer dizer, um salto abstrativo enorme, porque então estamos falando de uma criança que começa a operar com uma realidade imaginária, né, quer dizer, ela brinca com essa caneta e faz de conta que isso é uma flecha, né, então... Estamos falando de um enorme salto do ponto de vista abstrativo, e aí acho que nas instituições de educação infantil é muito importante que a gente observe, né? Qualquer hora que a gente chegar no momento livre das crianças, a gente vai ver uma brincadeira de papel sendo feita ali, né? Eles estão sempre brincando de jogo simbólico ali, né? E o que eu noto é que isso, de fato, é muito importante, mas me parece que precisaria ser alternado com outros enredos, aí enredos para essa brincadeira pensado pelo professor, né? Porque o que a gente observa é o que a criança reproduz na brincadeira de jogos de papéis, na brincadeira simbólica? O cotidiano dela, né? Então, de que ela brinca? De papai e mamãe, de levar o bebê no posto, de levar na escola, que é o cotidiano dela, né? E nós estamos falando da atividade humana, né? Então, é muito importante que essa criança possa experimentar. E se eu fosse um marinheiro, né? E se eu fosse um cientista, né? E se eu fosse sei lá, um geólogo, né? Como é que eu ia brincar com esses brinquedos aqui, né? Porque estamos falando de mostrar para a criança também, a partir do jogo, que existem outras formas, né, de existir na realidade, né? E acho que isso é muito importante, porque, assim, me parece que o equilíbrio que as instituições precisam buscar, né, é entender que a atividade livre, né, aquela iniciativa da própria criança, do grupo de crianças que vai ali e resolve que vai brincar de uma coisa, né, ela é muito importante, mas ela precisa se equilibrar, não é, com outras atividades que daí sim são intencionalmente pensadas pelo professor, pensada pelo educador, né, assim, porque, afinal de contas, é isso, as crianças vão brincar a partir do que elas conhecem sobre a realidade, né? E é muito importante que a gente comece a mostrar que a realidade é maior do que aquilo que elas conhecem, né? Porque essa é a agente de expansão dessa realidade, né? Sem dúvida, né? E acho que isso vale para pais e professores, né? Tentando responder um pouco aí a pergunta, né? Sim. Sobre os pais, né? Eu acho que é muito importante entender, né? Que então, quando a criança está brincando de jogo de papel, ela não está mentindo, ela não está inventando, ela não é esquizofrênica, nada disso, né? Assim, ela está fazendo uso da conquista que ela acabou de fazer, que é de não depender mais da condição concreta para pensar a realidade, poder pensar em cenários. Afinal de contas, é isso que os artistas fazem, é por isso que nós amamos os artistas, né? Então, acho que é muito importante que a gente pense nisso, né? Não é uma naturalização, né? Não é algo que não precise de intervenção, mas é algo que de fato cria para a criança, naqueles anos de vida, né, uma ampliação muito grande para olhar para o mundo, para, inclusive, projetar possibilidades para si mesmos, né? Porque eu fico pensando, olha, inclusive, criar possibilidades de, no jogo, ensinar valores para as crianças que são muito importantes, como valores de solidariedade, de fraternidade, né? Quer dizer,
quer uma coisa mais fundamental que o jogo, que a gente pode usar para ensinar as crianças que o mundo é diverso e plural e que nós precisamos de todo mundo, né? Vamos brincar de uma brincadeira de supermercado. Você vai precisar desde a pessoa que repõe o estoque, até a pessoa que limpa o chão, até a pessoa, né? Então, veja que oportunidade de humanização que nós temos, né? Então, acho que isso é algo do qual a gente não pode se perder, né? Sem falar na questão da linguagem, né? No fato de que, na maioria das atividades que a criança faz enquanto está brincando, ela implica no uso da linguagem, tanto na linguagem oral quanto na linguagem escrita. Quase todas as profissões precisam escrever, né? Sim. Então, fico pensando, como é que a gente vai introduzindo para a criança, né, a escrita como uma condição de registro da atividade humana a partir de uma brincadeira, né? E como eu fico pensando também, né, assim como a literatura que nos leva a vivenciar situações que talvez a gente nunca vivenciaria, e nos ajuda a pensar como a gente se posicionaria naquelas situações, e com isso a gente se torna pessoas, cidadãos, né, capazes de vivenciar situações múltiplas, como para a criança, a literatura, mas também o jogo simbólico, o jogo tudo, com regras, né? Com regras. Tudo isso, na verdade, traz para a criança também, presentifica essas realidades que talvez ela não viveria, não vivenciaria em outras situações. E com isso, ela, né, se forma, se desenvolve a ponto de, caso essa situação se presentifique na realidade, ela vai saber se posicionar. Então, como isso é importante, né? Como isso é poderoso. Né? E eu estava lendo o Vygotsky, eu sei que a Elisa Vygotsky é o autor do Coração, né? Eu estava lendo o Vygotsky, a pré-história da linguagem escrita, da escrita na criança, né? E como o jogo e a brincadeira e o desenho são fundamentais para depois o processo de alfabetização, né? Que é realmente algo muito importante aí, às vezes, voltando lá naquela nossa primeira questão, no nosso primeiro comentário, às vezes, né, os professores ou os pais ficam ansiosos, querendo que essa criança escreva e, portanto, dando papel, lápis, treinando coordenação motora, escreve o A, escreve o E, B mais A, BA e assim por diante, e não sabem, não têm esse conhecimento de que é o desenho e o jogo, a brincadeira, que é o precursor para a linguagem escrita. Importantíssimo. Sim. Né? Essas atividades de cópia, né, são muito antigas. O quintiliano as prescreve, então a gente tem que evitar um pouco isso também, né? Porque, né? Tem que saber o que a gente presentifica e o que a gente, né, entre aspas, ausentifica. Exato. Queridas, vocês não imaginam que já se passou mais de 1 hora, né? Eu falei para vocês que é super rápido. Aliás, todas as lives têm sido super rápidas, porque a gente tem aproveitado muito, assim, e foi maravilhoso ter vocês duas aqui. Eu quero agradecer imensamente pela Marli ter aceito o convite, pela Elisa ter aceito o convite, por essa interação tão gostosa que a gente teve entre temas, né, que são tão distantes no espaço, mas tão próximos nos sentidos e nos significados que são dados, né? E eu quero agradecer imensamente também o pessoal que participou da live, que enviou perguntas, comentários. Tem eu não li aí todos, mas tem alunos de vocês. Teve uma aluna, acho que foi, não sei se é Bruna, agora eu não vou me lembrar, mas teve uma aluna que falou, olha, Elisa, né, eu sou sua aluna, estou aqui, então já foi presença para eles. Muito já bom. marca a presença, né? Então, muita gente aqui, e, ó, a Neuzinha, ó, sou a Neuzinha da disciplina de quarta, Elisa. Ah, legal. Ela falou que viria. Então, muita gente aqui, Letícia, o Fernando, Natasha, Ale, William, a Clara, muita gente aqui, né, compartilhando com a gente, esse Cristiane, Bia, a Paula, minha cunhada está em todas as lives. Um beijo, Paula.
Muito obrigada. Tamires, muita gente, as Alês. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, por vocês terem doado para a gente não só essa 1 hora, mas já faz 1 semana que a gente está planejando isso. Então, vocês doarem o tempo de vocês aí por 1 semana. E mais do que isso, assim, agradecer pela parceria de sempre, porque é uma parceria mesmo, né? Muito bom. Queria que vocês deixassem aí as últimas palavras, a gente vai colocar o e-mail da Marli, caso você que está nos assistindo tenha mais perguntas ou queira entrar em contato com a Marli, e o e-mail da Elisa também. Então, fica aí para vocês agora, para vocês se despedirem. Quem começa? Marli, a musa da antiguidade. É sempre assim, Elisa. É sempre assim. É sempre você a mais velha mesmo, tá bom? Ai, ai, ai. Tá? Bom, não, eu quero agradecer ao convite, quero agradecer a essa live que foi muito rica para mim também. Eu também aprendi muito com a Elisa, aprendo muito com a Rosângela, né? Quero agradecer a Alessandra pelo convite, a Fernanda, né, pela parte técnica, a Alessandra Vieira, né, pela estruturação da live. Eu adorei mesmo, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa das cavernas, né? É histórica, mas eu estou me adaptando agora, né, à modernidade, não é? E adorei mesmo, adorei de fato o convívio com vocês. Desculpem as brincadeiras, desculpem os excessos, mas foi da alegria de estar aqui. São os jogos e as brincadeiras, super importantes. Elisa. Bom, também quero dizer que foi uma enorme satisfação. Lembrar que a gente ficou um pouco pensando, né, como é que a gente vai juntar tantos séculos, né, assim, uma distância, né? E é isso, né? Estamos sempre conectados, né? Sempre reunidos por um mesmo objetivo. Então, assim, acho que dizer que é uma satisfação, porque nesse período de afastamento tem momentos em que você fica pensando sobre aquilo que você defende, acredita, estuda, e de repente você tem a sensação de que, poxa, parece que isso só faz sentido para mim atualmente, né? E aí, quando você encontra os colegas, você vê que não, nós somos um batalhão de pessoas para as quais, né, muita coisa faz sentido, e entre elas essa questão da infância, né? Acho que isso, assim, para mim, eu sempre tenho um enorme prazer em dizer que eu sou alguém que estuda a infância, que pesquisa a infância, né? Porque eu acho que o frescor da infância, né, ele é fundamental para a gente. Então, assim, acho que poder dividir esse espaço aqui com a Marli, né, que é de uma sensibilidade ímpar, essa sensação de que todos nós estamos juntos na defesa de um mundo mais humanizado, de tentar deixar um mundo melhor para essas crianças que estão aí, foi uma enorme satisfação, assim, muito, muito bom mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, e tem mais uma aluna sua aqui dizendo que, viu, Elisa, ó, Márcia Cesário de Araújo, ela falou, olha, que possamos ter mais oportunidade de repensar nossas práticas. Sou aluna da professora Elisa, gratidão. Gratidão imensa, a minha também, ó, a Lê, Marli e Elisa, muito obrigada pelo bate-papo. Então, gratidão imensa. Vou sentir falta de vocês agora. E eu preciso deixar isso registrado. A Elisa, ela falou que ia me ensinar a fazer cachos para essa live, mas eu não aprendi, gente. Da próxima vez, eu vou mandar um tutorial. Por favor. A Marli já tem cachos naturais. Ela acorda com... Eu ia falar, eu não quis ser, o importante, né? É nascer com. Então. A Elisa já tem o domínio dos cachos. Os meus cachos hoje ficaram dobras, mas tudo bem. Tudo bem, valeu a intenção. Queridos, queridas... Faça o tutorial. Pode deixar. Quem sabe a gente até coloca, disponibiliza lá nos nossos stories, na página do Gealim. Você sabe que a página do Gealim está super diversa. Assim, a gente está falando sobre muitas coisas e quem sabe a gente até conheceu o tutorial, Elisa. Pode ser, por que não? As coisas a gente precisa se manter na adolescência. Isso mesmo. Mais linda, mais jovem, mais alinhada, então
E mais sábia. Obedecendo as idades da vida. A gente se mantém no tema. Perfeito, adorei. Não é? Gente, muito obrigada a todas, a todos e a todes. Essa live, lembrando que essa live vai estar disponível no YouTube em alguns dias, provavelmente amanhã ou sexta-feira. Então, acesse, manda aí o link para quem você conhece, para disponibilizar, mais uma vez, conhecimento de qualidade, informação, ciência, feita por pessoas como nós aqui, né? Que falam numa linguagem que todo mundo entende, saindo um pouquinho do academiquez, pulando os muros da universidade, porque é isso que a gente precisa, principalmente em tempos de tanto questionamento da ciência e principalmente das humanidades, né? Acessem nossas redes sociais, sigam a nossa página no Facebook, no Instagram, entrem em contato com a Marli, com a Elisa, comigo, mandem sugestões, conversem com a gente está preparando a próxima live para daqui 15 dias, com a professora Carmen Lucy, e o professor Giovanni. Depois eu vou dar mais informações sobre o tema e sobre as pessoas que vão estar com a gente. E beijo para vocês, gente. Muito obrigada, Elisa, Marli. E daí a gente se vê na pós-live. Obrigada, Fer, Alessandras, pelo backstage. Obrigada, pessoal, que nos acompanhou. Tchau, tchau. Até daqui 15 dias. Pessoal.